Olá, bom dia. A minha entrevistada de hoje, ela está no primeiro mandato como vereadora, mas a gente não pode dizer que falta experiência a ela. Ela já tem uma longa estrada na política, o DNA já vem ali atuando e agora ela resolveu assumir de vez esse mandato popular e é vereadora da Câmara de São Luís. Quer vir tomar café comigo hoje de manhã para a gente conversar um pouquinho sobre essa atuação política, falar de planos, falar de projetos. Foi a vereadora Thay Evangelista. Bom dia. Bom dia. Primeiro agradecer a Deus, né, e a você pelo convite. Dizer que eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar de uma pauta que para mim é tão especial, né? Falar de mulher, falar do nosso mandato, do nosso trabalho. Então, gratidão com essa mesa linda aqui. Para tomar café não tem nada feito, a gente pode ir comendo e conversando, tomando café e conversando. Eu falei que você está no primeiro mandato, mas você não é exatamente uma iniciante na política, né? Você é mulher de deputado, é filha de ex-deputada, de prefeita, quer dizer, de alguma forma, essa experiência familiar, essa vivência familiar, te levou para esse caminho? Olha, na verdade eu falo que eu tenho muito orgulho das minhas raízes, né? Além da minha mãe, a minha avó foi prefeita aos 24 anos. Meu Deus, então a gente tem uma família de mulheres fortes. E isso é muito bacana porque os meus valores foram construídos ali, sabe? Eu creio que essa empatia, o ato de se colocar no lugar do outro, a boa política foi construída aí durante a minha infância toda, eu vivi isso. Conhece que a água só corre para o mar, né? Eu casei com quem? Com o Neto Evangelista, que é esse homem incrível, né? Um político aí equilibrado, atuante, que tem feito a diferença na nossa geração. Então, eu aprendi muito com eles, mas eu sempre falo que quando a gente está lá, a experiência de fato é outra. Né? Eu trago um pouquinho de cada um deles, mas tem o meu jeito de fazer, né? O jeito Thay de ser. Então, a gente tem construído aí, acho que um mandato em 5 meses, mas a gente já tem feito um mandato bem expressivo e a gente fica muito feliz por isso. Pois é, porque quando você entra na política com essa história, esse histórico familiar todo, a gente pode pensar assim, não, ela vai só compor o quadro na Câmara, né? Ela não vai ter voz própria, ela vem influenciada pelo marido, ela vem influenciada pela mãe, mas acho que não é bem isso que está acontecendo não, né, Thay? Na verdade, para ser muito honesta, eu não tinha pretensão de entrar na política. Eu tinha um propósito, tenho um propósito de vida, né, que é um trabalho com mulheres, que Deus despertou em mim, e eu vinha fazendo de maneira muito despretensiosa. Então, a gente tem um trabalho em todo o Maranhão, estimulando o empreendedorismo feminino, combate à violência, dar voz e autonomia para a mulher. E aí, já nos 45 do segundo tempo, a gente colocou o nosso nome. Foi uma campanha curtinha, né? Foram 60 dias, basicamente, né? Então foi um grande desafio, porque a gente sabe que a campanha de vereador em São Luís é muito desafiadora. Mas a gente já tinha um trabalho feito, o Neto, né, tem um trabalho muito expressivo aqui em São Luís e significativo, então veio a somar e aí a gente colocou o nosso nome, graças a Deus, aí a gente teve esse. Eu entendi de verdade que foi uma forma que Deus colocou para que eu ampliasse algo que eu já vinha fazendo mesmo sem ser política. A gente já vinha fazendo isso movida por um propósito, por entender o papel da mulher, a importância que a gente tem na sociedade. E aí a gente vem com um mandato para fazer isso ser maior, para alcançar mais vidas, mais famílias. Então, eu creio que a gente está trazendo, né, um perfil diferente para a Câmara também, uma oxigenada, e a gente fica muito feliz, né, em poder dar a nossa cara aí também, um pouquinho de contribuição. Você acha que está conseguindo cumprir esse objetivo? Você falou aí, eu vou lá, vou ampliar o serviço que eu estou fazendo. Esse trabalho que eu já faço informalmente, eu vou passar a fazer agora respaldada por um mandato. Mas entre o que a gente pensa e o que a gente faz lá dentro é bem diferente. Você acha que está conseguindo dar essa voz, essa amplitude que você imaginava nesse trabalho que você já fazia? Olha, eu sempre falo que a gente chega cheio de boas expectativas, muita vontade de fazer acontecer. E quando a gente chega lá, são muitos os desafios, isso é uma verdade. Mas eu acredito que os desafios estão aí para a gente superar, quando a gente tem um objetivo, um alvo, esse que a gente tem feito. A exemplo, assim, eu já fazia um projeto voltado para o empreendedorismo feminino, entendendo que muitas mulheres estão hoje em cenário de violência por não ter autonomia financeira. E aí era o Acelera Minha Irmã. E a gente criou no nosso mandato, nosso programa de empreendedorismo feminino, que é o Empreende, minha irmã, onde a gente oportuniza as mulheres. Minha irmã está em tudo. Tá em tudo. E a gente, é um programa muito bacana, que a gente oportuniza mulheres, não só ensinar ali técnica, porque às vezes ela tem o talento, mas não tem a oportunidade. Então, às vezes, a gente tá formando confeiteira, boleira, doceira, transista, eletricista, então, assim, de todos que você imaginar. E aí, a gente pega essa mulher,
capacita ela, mas a gente ensina ela a lidar com o dinheiro, inteligência, gestão financeira, gestão emocional, precificação. Então, a gente entrega e coloca ela no mercado pronta, sabe? E eu acredito que essa é uma bandeira muito forte, porque eu sei que a gente precisa ainda do básico, sabe? Da cesta básica, do peixe, mas as pessoas precisam também aprender a caminhar com os próprios pés. Não é dar só o peixe, é dar a oportunidade de ensinar mostrar onde ela pode pescar e depois mostrar onde ela pode vender esse peixe e a que preço. É nisso que eu acredito, sabe? É mais ou menos isso, Então, né? o Empreende Minha Irmã vem com essa intenção e a gente formou agora a primeira turma de confeiteiras, a gente tem parceria com o Cantinho Doce, com o Instituto Florence. Então, a gente está entregando excelência para essas mulheres e essa é uma bandeira muito forte do nosso mandato. A mulherada empreendedora aí está com todo o gás. Agora a gente vai começar uma turma só com as manicures e nail designs de São Luís. Vai ser muito bacana também. Então, aproveitar para fazer minhas Eu creio que a gente tem conseguido, sim, fazer a diferença. Para além da mulher, para além dessa atuação voltada para a mulher, o que mais você escolheu para lutar dentro da Câmara? Olha, eu sempre falo que a minha voz ali é a voz das pessoas de São Luís, das famílias, das comunidades. Uma outra pauta muito forte que a gente defende, trabalha, são os autistas, né? A gente... São assim, pela inclusão. Eu acredito que a gente ainda precisa muito trabalhar essa pauta. É uma pauta que a gente precisa... Infelizmente, os números só crescem, e eu falo aqui como médica que sou, então se os números crescem, a gente precisa sim ter vozes fortes lá dentro para que a gente garanta realmente uma sociedade mais inclusiva, não só em palavras bonitas, não só nos palanques, mas nos direitos de fato. Ok. Agora vamos falar da atuação política da mulher. Você está na Câmara, numa Câmara que é formada por 31 vereadores, mas nós só temos 6 mulheres, se contar lá sentadinhas com mandato, que a gente não está falando dos coletivos, que chega a 10, se eu não me engano, né? Mas a gente tem 6 mulheres, é um número bem desigual. Como é que você vê isso e como você vê a possibilidade de aumentar essa participação política? A gente está há um tempinho já falando sobre essa representatividade da mulher, mas até agora a gente ainda não teve de verdade esses resultados. Como é que você vê isso, Thay? Olha, nós somos 6 vereadoras, é um número assim bem tímido ainda e, por incrível que pareça, é a maior legislatura feminina. Olha essa, só, acredita? Com 6 a gente já está na... Mas então a gente está subindo, A gente está subindo, a gente está melhorando, mas é muito pequeno ainda, né? Perto de todas, porque o que eu vejo? As nossas pautas ainda são muito invisibilizadas, a mulher ainda é muito desacreditada e aí por isso que a gente precisa de representatividade. Eu creio que a mulherada está começando a entender isso e são muitos desafios, porque não é só sobre você estar na política, sabe? Existe toda uma agenda em torno da mulher. É o filho, é o marido, é a casa, são os outros trabalhos paralelos. Eu falo isso por mim, eu estava dizendo que outro dia eu estou no meio da sessão e Neto liga para mim, manda mensagem, amor, faltou sabonete, sabe? Ai, eu não acredito! Então a gente precisa gerenciar tudo isso. Eu creio que isso também é um fator impeditivo, as mulheres não terem também suporte, na prática, né? Não se tem mesmo. Então, mas é muito importante que as mulheres estejam em espaços de poder, seja na política, seja dentro das comunidades, no poder judiciário. Afinal de contas, exemplo, a política sem a mulher, eu acredito que não é uma política completa, sabe? Com toda certeza. Eu acho que... Vou pegar até o caso como exemplo. Vocês se acostumaram a trabalhar nos bastidores para eleger alguém. Quer dizer, não era a figura principal, a mulher nunca estava como figura principal. Ela era irmã, ela era a mãe, ela era a tia, a assessora. Quer dizer, ela estava sempre por trás empurrando alguém. Na hora que você muda esse papel, que você passa para frente, você sente esse mesmo apoio lá atrás? Olha, no meu caso, especificamente, sim, né? Eu não acredito que em todos os cenários sejam assim, mas o meu marido, de verdade, ele sempre foi, não só na política, mas ele sempre foi um principal estimulador entusiasta de todos os meus projetos relacionados às mulheres, projetos pessoais meus. Então, assim, eu acredito nisso. Não é sobre alguém levantar para que uma mulher sente, é sobre a mulher estar sentada junto com o homem, sabe? Isso. Sobre somar forças. A gente sempre fala que não é uma guerra de eles contra elas. A gente entender que a mulher existe um
um espaço que é dela, existem pautas que é a sensibilidade da mulher que vai trazer, sabe? Que o homem, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir ter o olhar que a mulher tem. Não. Então, é por isso que é tão importante que a gente tenha cada vez mais mulheres, é que eu quero estimular todas as mulheres realmente, se esse é um desejo, se esse é um sonho seu, vamos lá, ousa mesmo, porque às vezes a gente não consegue na primeira, mas tem que tentar. Às vezes quando perde a primeira já se desestimula, mas não desestimula não. A gente tem que ocupar esses espaços, não é tomar o lugar do marido, como ela falou, do marido não, do homem. É sentar ao lado e fazer coisas diferentes. Mas a gente vai fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai tomar água, vai tomar café e vamos voltar para conversar, é claro. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com a vereadora Thay Evangelista, falando sobre a participação feminina na política, e agora nós vamos falar de um outro assunto também bem político e bem participativo de mulheres, encontro de legisladoras. Vai ser realizada, a nossa presidente aqui é uma entusiasta também da participação feminina, não é à toa que nós temos a maior bancada feminina que nós já tivemos até agora, nós temos 12 mulheres, temos o dobro da Câmara, né? Exatamente o dobro da Câmara. E para unir mais, tem esse encontro de legisladoras. E você está participando aqui, afinal você também é procuradora da mulher da Câmara de Vereadores de São Luís. Como você vê esse encontro de mulheres da política, para falar sobre política, para falar sobre participação feminina? Olha, primeiro eu quero parabenizar a presidente Iracema por essa iniciativa tão brilhante, que eu tenho certeza que vai ser um marco na história política do nosso estado, por essa sensibilidade dela de entender a importância de reunir mulheres para falar de pautas políticas, de pautas de mulheres. Eu creio que não vai ser só uma data importante, não vai ser só um evento, mas sem dúvida nenhuma vai ser uma oportunidade para que nós possamos ecoar as nossas vozes juntas e mais fortes, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa trocar experiências, fortalecer a rede. Então, vai ser realmente um momento muito importante para todas nós mulheres. Eu acho que, às vezes, cada uma está num cenário diferente, cada uma no cantinho, no interior, em outro. E quando a gente se junta, obviamente, né, a mulherada, quando se junta para falar de pautas que são referentes a nós, sem dúvida nenhuma, a gente consegue aí fortalecer. Uma fortalecer a outra. Às vezes, vem, obviamente, né, os desafios estão aí, a gente vai lá e fala, poxa, não é só comigo. Então, vai ser um momento aí muito importante para todas nós, todas as legisladoras do Maranhão. Pois é, porque a gente tem 217 municípios, logo nós temos 217 câmaras de vereadores, em algumas a gente tem só uma mulher, com certeza. Algumas não têm mulheres. Algumas não têm mulheres. Eu já fui uma câmara que era formada só por mulheres, eu achei o máximo. Nossa, tem em Cuiabá, a mesa diretora, ela é toda feminina. A gente teve aqui, eu não lembro qual foi o município que a gente teve, a maioria era mulheres. A maioria era mulheres e a mesa diretora completamente formada por mulheres. E a primeira providência que elas tomaram foi mudar a cor da Câmara, que simbolicamente era azul. Nossa, era azul, foi que cor que elas colocaram? Imagina. Rosa. Legal. Rosinha, bem rosinha, mas muito, muito legal. Muito legal. Mas assim, eu falo, na hora que junta todas essas mulheres com problemas iguais, mas diferentes nas características de cada município. Você acha que o município, por exemplo, como São Luís, forte, que tem uma Câmara forte, pode de alguma forma influenciar numa Câmara lá do interior, pequenininha, de alguma forma, ajudando essas mulheres também a trabalharem esses direitos e esses planos dentro da Câmara? Pode sim, eu vou até te dar um exemplo, eu tenho recebido no meu gabinete muitas vereadoras de vários lugares do Maranhão que querem abrir, né, querem a Procuradoria da Mulher que os municípios não têm. Tá, e como que eu faço? Tá, e me orienta, sabe? Então, as mulheres entenderam a importância da voz realmente ali feminina, com a forte. Muitas delas, às vezes, são 2, 3 e se unem para trabalhar essas pautas. Então, essa troca de experiência é muito importante, né? Às vezes, a gente tem um pouco mais de experiência em algum ponto, outra deputada que já está em mais mandatos vai lá e orienta também. Então, por mais que os cenários sejam diferentes, os desafios são bem similares. São os mesmos, e a gente troca essa experiência, compartilha, ajuda, orienta. Então, é muito bacana e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor.
Senador La Rocca, acabei de lembrar um município que era só mulheres, era muito Mas não é legal. agora, é? Não, não foi tá. agora não, já foi, eu acho que não é mais, acho que a gente não tem mais essa eu não ouvi. configuração política. Mas dá para sonhar? Eu não digo que a gente ocupe todos os lugares, mas que a gente comece a ocupar esses lugares que são historicamente masculinos e que parece que foi um direito divino dado por Deus, que a gente não pode mudar, mas dá para ir mudando? Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito que sim, e um evento como esse é sem dúvida nenhuma um grande passo. Sim. E outras mulheres estarem na política, a gente fomentar isso de maneira verdadeira e genuína, eu acho que é um estímulo sim para que mulheres... Só esquentar nosso café. Para que as mulheres, eu acredito muito na força do exemplo, sabe? Então, quando uma mulher está lá, outra que tem desejo, às vezes está guardadinho ali, pensa, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo, vamos embora, eu vou para cima. Eu acho que a gente tem a crescer, sem dúvida nenhuma. Ainda é tímido, a gente precisa crescer muito, mas a gente tem avançado. Por exemplo, nós, vamos pegar São Luís, a gente tem 6 vereadoras. Então, se na capital a gente tem 6 vereadores, o que pensar em câmaras de municípios tão pequenos, onde a mulher está acostumada, como a gente falou no primeiro bloco, a trabalhar em prol de alguma candidatura que não é a dela, ela sempre é a coadjuvante. Vocês acham que, de alguma forma, essa força que a gente demonstra aqui, com um encontro como esse, reunindo todo mundo, pode transformar essas realidades? Eu acredito que sim, eu acredito, como eu te falei, na força do exemplo, né? E também na comunidade, no fazer parte de algo, se sentir pertencente. E às vezes a mulher que foi candidata e não teve êxito, ela olha esse movimento, ela fala, cara, eu vou pra cima, na próxima eu vou estar junto, eu também posso fazer parte disso, eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu acredito que é necessário, sabe? A gente ter mais mulheres no cenário, mais mulheres falando, mais mulheres pautando pautas importantes para as cidades. E a visão de cada um é muito peculiar. E da mulher, especialmente, por melhor que o homem seja, por mais boa vontade que ele tenha, a da mulher é diferenciada. Homem é homem, mulher é mulher. Exatamente. Com seus pensamentos. Até porque a lei, de alguma forma, já protege. A gente tem a obrigatoriedade de 30% de representatividade nas candidaturas. Isso não foi estendido à participação dentro dos plenários, né? Então, a gente pode ter 30% lá, quando se candidata, mas quando você vai olhar o resultado, a gente não tem 30%, né? A gente não chega ainda a 30% em quase lugar nenhum. Então, se tivesse sido estabelecido isso, talvez o caminho ficasse um pouco mais fácil. Mas a partir de encontros como esse que reúne todo mundo, mostra a todo mundo desejos e insatisfações, eu acho que daqui a um tempo a gente pode sonhar com essa possibilidade. É verdade. Outra coisa interessante é a gente trabalhar o estímulo de que mulheres votem em mulheres. Nós temos aí tantas candidatas boas, então a gente, né, em todas as eleições, então a gente precisa estimular isso. A gente precisa chegar num tempo, eu acredito que a gente está caminhando para isso, para que mulheres de fato, a gente saia do discurso bonito, mas que mulheres levantem outras mulheres, apoiem, fomentem mesmo, acreditem em mulheres. Porque se nós somos a maioria da população, algo aí está errado. Entre nós que ninguém nos ouça, eu acho que mulher quase não vota em mulher, né? Porque senão a gente teria uma representatividade. Então, nós temos quase 52% do eleitorado é feminino. Exatamente. E por que a gente não tem essa representação feminina? Então isso é algo para a gente refletir, todas nós, né? Se temos mais mulheres e queremos mais mulheres em espaço de poder, precisamos nós votar em mulheres. Isso é muito interessante para a gente refletir. Eu acho que esse ainda é um caminho longo, viu, Thay? A gente ainda vai ter muita coisa pela frente antes que desperte essa vontade. A gente acha bonito, a gente todo dia fala aqui dessa participação feminina, mas na hora que chega lá parece que a coisa não funciona. Não funciona, a gente precisa repensar essa posição, não é? E é por isso que é tão importante diálogos como esses, momentos como esses. A gente está ali reunindo. A semana retrasada mesmo, a gente teve um encontro no TRE com vereadoras e mulheres que foram candidatas, que colocaram o seu nome à disposição. E foi um momento ali muito importante para a gente estar debatendo quais são os principais desafios. Por que as mulheres não estão se candidatando? Entender a problemática é muito importante, sabe? É o que é falta de suporte, é o partido, é essa gerência de todas essas agendas que a mulher tem ao seu entorno. O que é? Para que a gente possa, de fato, ir no problema e estimular genuinamente as mulheres a ocuparem espaços de poder.
Para que a gente aumente a representatividade. Pois é, porque só aumenta se a gente votar e se a gente coloca lá. Mas eu acho que, por exemplo, a falta de apoio, aí a gente pode falar esse apoio em todos os sentidos, financeiro, institucional, familiar, na sociedade. Se a gente botar toda essa falta de apoio, a gente vai descobrir por que não temos representantes femininas. Então, acho que a batalha de vocês, aí eu falo de vocês legisladoras, é bem grande nesse sentido, né? Incentivar essa mulherada a se candidatar e participar. E participar, exatamente. É um desafio, mas a gente tem conseguido, né? Eu acho que é importante quem está no mandato também fomentar isso cada vez mais. A gente discutir com mulheres, trazer mulheres para o cenário, para que sejam discutidas essas pautas. Então, vocês vão ter muito tempo para discutir, porque amanhã está essa mulherada toda que a gente falou aqui, que a gente se referiu, vai estar reunida aqui em São Luís, nesse encontro de legisladora que está sendo realizado pela Assembleia Legislativa. Vai ter um dia inteiro para pensar nessa participação, buscar novas alternativas de aumentar essa participação. Quem sabe na próxima legislatura você volta aqui e me diz que a gente já tem... Não é? Vamos pensar em 10 mulheres. A gente já vamos colocar um alvo aí, né? Vamos colocar um alvo só, não vamos pensar em dobrar, não. Vamos pensar assim devagar, um passo de cada vez e a gente chega lá, né? Afinal, isso aí não é fácil de derrubar essa estrutura patriarcal que a gente tem, não é uma coisa muito simples de reverter de uma hora para outra. Mas é através de participação assim que a gente começa. Né? Com certeza. Toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Exatamente. Então, tá, Evangelista, muito obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje, por trazer todas essas informações e tomara que esse encontro seja um sucesso, eu tenho certeza que vai ser. Eu que agradeço, obrigada por esse momento, por esse café maravilhoso, pela receptividade, eu tenho certeza que será um encontro incrível. Com toda certeza. Bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou conhecendo um pouquinho mais da sua representante na Câmara e vamos lá incentivar essa mulherada a votar em mulher para a gente, na próxima vez, ter muito mais mulheres representando as nossas vontades e as nossas lutas nas câmaras de vereadores. Tchau e até a próxima.